aquellos que se toman el espacio y el tiempito para mirarnos, para darle un like al video, para suscribirse, a todas aquellas personas que se toman el tiempo para un mensajito, Luis Diego, mira que el video estuvo muy bueno. Inclusive hay personas que me escriben para, mira, podrías preguntarle a una persona esto. Y bueno, son cositas bonitas que a uno lo siguen motivando en esto de hacer videitos, ¿verdad? Hoy continuamos con la segunda parte de una segunda ronda que estuvo muy buena la primera parte, ¿verdad? Se aprendió bastante. Continuamos con Joao. Joao, ¿cómo estás? Bien, bien. Vamos lá, mais uma parte e espero continuar aí tendo bons momentos com você e espero que as pessoas gostem. Eu hablo um pouquinho de mais, pero sou apaixonado por isto e acho que nos últimos anos minha esposa tem pedido para eu diminuir um pouco o ritmo, não? Eu basicamente pisei o pé muito forte até eu conseguir zerar um campeonato inglês, que basicamente era meu sonho de criança, e me tornei o primeiro sul-americano a ser isso em todos os tempos, e agora ela me cobra muito, vamos devagar, vamos mais devagar, vamos curtir um pouco mais a vida, pero é uma coisa que está dentro de mim, é de complicado, bagarar. Gosto muito disso, agora eu sinto que temos que passar a tentar instruir pessoas mais novas, a educar mais pessoas mais novas, parar de olhar um pouco só para mim e minha criança e passar a tentar incentivar através de meus peros e meu conhecimento e outras pessoas para basicamente essa semente poder crescer um pouco mais. Então, este trabalho que tu fazes aqui é muito importante, que de alguma maneira eu deixo uma parte muito pequena, mas eu deixo minha contribuição de alguma maneira para as pessoas que quiserem escutar e tudo mais. No, excelente. Yo de verdad que a pesar de que tu modestia dices que es una contribución pequeña, pues en realidad es bastante grande, es muy amplio el conocimiento que vos tenés y lo compartís, que es una parte importante. Ese fuego que vos tenés, pues cuesta mucho apagarlo, ¿verdad? Cuesta mucho. Es una cuestión que no solo vos me lo has dicho, mucha gente me lo ha comentado, inclusive yo lo vivo, ¿verdad? De hecho, quiero aprovechar el espacio chiquitito, si me permitís, para agradecerle a mi esposa, que es la persona que está conmigo tras bambalinas, como decimos, ¿verdad? La persona que me apoya, la persona que, mi amor, hoy tenés una entrevista, amor, recuerda esto, amor, que hay que editar un video. Bueno, agradecerle a ella que también me echa la mano con la revista y pues continuamos con lo que fue el primero, hablamos con con la segunda parte del segundo round. No vamos a durar tanto en iniciar porque, como dijo mi amigo, le gusta hablar mucho de la raza. Vamos en frente. Dice así, una excelente pregunta. ¿Cómo podrías definir tipo? Podemos falar uma hora disso. Bueno, vamos lá. Eu acho que a melhor definição de tipo foi dita por Tom Horner, onde ele diz: type is the sum of all those points who make a dog looks like his own breed and not other. Tipo é a soma de todos os pontos que fazem um perro parecer com sua própria raça e não com outra. E acho que isso é um ponto de reflexão através desta frase marcante de Tom Horner, aonde devemos refletir que tipo não é um ponto ou outro, é uma soma de virtudes. Não é porque o cachorro tem osso que ele será típico. Não é porque o cachorro tem expressão que ele será típico. Não é porque o cachorro é compacto que ele será típico. Ele tem que ter uma soma de umas principais virtudes para a raça, para ele ser típico. Então, eu acho que quando falamos de tipo, não podemos deixar de falar algumas virtudes principais. Não podemos deixar de falar de cabeça,
Não podemos deixar de falar de construção e estrutura. Não podemos deixar de falar de osso e densidade. Não podemos deixar de falar de temperamento e não podemos deixar de falar de movimentação. Estes 5 pontos principais somados, eles vão te dar um ar de tipicidade significativo. Quando falamos de cabeça, tem muitos detalhes envolvidos em uma boa cabeça. Nós estamos falando de expressão, nós estamos falando de nariz romano, nós estamos falando de down face, nós estamos falando de egg shaped e nós estamos falando de preenchimento. Quando falamos de ossatura e densidade, nós estamos falando de o quanto de osso aquele perro tem e o quanto de densidade e de substância aquele perro tem para seu tamanho. Não adianta nada o perro ter muito osso e muita substância, pero ele não agregar qualidade em lo osso e la substância. Ele apenas será um cachorro grande e ossudo, nada mais além disso. Tu pode ter um cachorro menor e que apresente mais ossatura de um cachorro de tamanho maior. Da mesma maneira que tu pode ter um cachorro menor, muito mais típico do que um cachorro de tamanho maior. Lembrando que em nenhum momento o estándar da raça menciona tamanho como algum sinônimo de qualidade, virtude ou tipicidade. Isto é uma coisa que deve ser dita com muito ênfase e com muito boa altura de voz. Tamanho nunca foi, nunca é e nunca será sinônimo de virtude e qualidade. Devemos saber que isso em nada se retrata para falar de tipicidade. Tu pode ter um exemplar pequeno e muito típico, como tu pode ter um exemplar grande e nada típico. Então, vamos deixar bem claro isso. Não sou eu que estou dizendo isso. É o estándar. É só ir buscar o estándar. O estándar não menciona tamanho. É muito claro. Não há limite de tamanho em la raça. Os machos devem ser machos, devem parecer com machos, as hembras devem parecer as hembras. E não há limite de tamanho para a raça. Isso deve ser muito claro para todos nós. Então, quando falamos de tipicidade, nós devemos refletir em la cabeça, como falamos, em la ossatura e densidade, como falamos, em la construção. Quando falamos de construção, como é que tu queres ter a frente de um Bull Terrier com o pecho vasto, profundo, imponente, com o pescoço forte, largo, com os aprumos muito justos, com o excelente paralelismo em los anteriores, parecendo nas baquetas de bateria, se tu não tem ombros limpos? Como é que tu quer ter os codos completamente encarrados em la caja torácica para torcer la frente como se fosse uma pilastra, se tu tem o húmero curto? Como é que tu quer ter o tamanho, a profundidade, tudo de pecho, se tu tem o húmero curto? Como é que tu quer ter a frente de barril com arqueamento de costilhas, se tu tem a escápula curta e o húmero curto? Como é que tu quer ter a espalda compacta, se tu escápula é curta, o pescoço é curto e possibilita a espalda ser longa? Então, quando falamos de estrutura, é muito mais que um detalhe personal, que um detalhe que tu achas que não tem nada de mais. Reflete totalmente em la funcionalidade e principalmente em la tipicidade de um exemplar.
eu costumo falar que, às vezes, e dependendo de quem julga, é por isso que eu basicamente eu sou muito criterioso para quem eu exponho meus cachorros, meus perros. Não porque eu tenho preferências, não é isso, pero eu aprecio muito quem julga por virtudes e não por faltas. Porque nós vemos muitas das vezes que muitos juízes acabam premiando o pero menos faltoso e não o mais virtuoso. E nós já falamos disso acá em algumas charlas, se eu não me engano, na última, falamos isso com Juan Salcedo e com German Otero, e eles foram muito felizes, se eu não me engano, Juan ou German foi muito felizes em falar uma frase. Nós não competimos com um exemplar, nós competimos com o estándar da raça. E é muito importante dizermos que não há exemplar perfeito. Então, o juiz jamais pode tentar julgar pela perfeição, porque não existe. Então, se não existe a perfeição, por que tu tem que julgar pelas faltas? Tu tem que julgar pelas virtudes. E muitas das vezes, nós podemos ver que o menos faltoso, às vezes, acaba sendo premiado. E o mais virtuoso acaba deixando de fora. E por que eu estou falando isso? Porque isso se refere à tipicidade. Quem é mais típico para a raça? É o menos faltoso ou o mais virtuoso? Se o mais virtuoso tem mais virtudes para a raça, ele é menos típico ou mais típico para o que tem menos falta? Oppenheimer já dizia isto, que em seus 20 princípios básicos de criança, que não necessariamente a ausência de faltas corresponde à presença de virtudes. Não quer dizer que o pero menos faltoso é o mais virtuoso. Pero o mais virtuoso, sem dúvida, é o mais típico. Então, tipo sempre deve ser algo que esteja muito claro na cabeça de um criador e algo que deve ser buscado em todo momento. Então, hablamos um pouco de cabeça, hablamos um pouco de ossatura, densidade, hablamos um pouco de construção, faltamos falar de temperamento e movimento. E temperamento, hablamos na primeira parte que tu não pode ter um exemplar típico sendo tímido. E tu não pode ter um exemplar típico sendo muito agressivo. Como é que tu consegue ver um Bull Terrier sendo típico, sendo medroso? É algo completamente lejos. Um Bull Terrier jamais pode ser medroso. É impossível. E aí vamos terminar para falando do movimento. O movimento, o estándar diz que o Bull Terrier deve mover como um gladiador canino, com o ar garboso, paralelo visto de frente, paralelo visto de traseira, de uma maneira muito fácil, né? O famoso nice and easy. E que é o ar garboso? Ar garboso é aquele ar confiante do que ele é, não é? Com a cola sendo inserida e portada horizontalmente quando ele anda, com os membros anteriores em paralelos, e quando aumenta a velocidade se convergem um pouco, e quando visto de trás também paralelos. Então, a construção ela está intimamente ligada ao movimento. Como é que tu vai ter o ar garboso, com o pescoço bem inserido, com a cola inserida horizontalmente, com a espalda nivelada, com o movimento paralelo visto de frente, com os passos largos como se cobrem o solo? Se tu ombro é mal angulado e tu alcance é pequeno como um Fox Terrier.
Como é que tu quer os passos cobrindo-lo solo se tu não tem uma coxa musculosa que não dá o drive em lo movimento? Então, tudo isso está relacionado à tipicidade. E aí, Luiz, lembro que falamos lá e tu fez uma pergunta muito interessante. As tendências atuais em la raça. As tendências atuais nem sempre estão de acordo com tipicidade. E muitas das vezes as tendências atuais estão fugindo da tipicidade. Hoje em dia nós temos a internet, que ela pode ser uma grande aliada, como o que tu está fazendo para o mundo todo e tudo mais, como ela também pode ser uma grande aberração para dejetos absurdamente malos e falsos do que é bueno e do que é real. Muita gente que vive este mundo atual agora não tem a oportunidade, às vezes, de ver coisas ao vivo. E, basicamente, é instruído do que está por detrás da internet, do que se vê. E, muitas das vezes, o que se vê não é o real e não é o correto. Não só em nossa raça, como em tudo que se passa na internet. Em profissão, em acontecimentos de segurança, em economia, em tudo. Porque a internet hoje é um mundo que não tem como fiscalizar se é certo ou se não é. É um mundo livre. Então, se tu não tiver o conhecimento próprio e suficiente para saber o que é certo ou o que é errado, tu vai simplesmente se deixar levar por muitas informações levianas e erradas e que vão apenas te ajudar a cada vez mais regredir ou a não progredir em tua criança. Então, falando de tipicidade, uma das coisas que um criador deve mais buscar sempre é em la tipicidade. É ser mais típico. É tentar reproduzir o máximo possível uma tipicidade. Mesmo que ele queira marcar sua assinatura, marque sua assinatura, mas que ela seja o mais próximo possível de uma tipicidade que ele diz que seja correta. Vamos dar exemplo de alguns grandes. Talvez algumas pessoas aqui não vão nem saber de quem se trata essas pessoas, mas vamos deixar aqui esses exemplos. Vamos falar de Arthur Miller no Broba. Os exemplares dele eram típicos por quê? Porque eles eram muito bem construídos, balanceados, com muito bom temperamento, muito buenos ojos, e muito boa movimentação, uma cabeça muito correta, nada exagerada. Naquela época, estamos falando de décadas e décadas e décadas para trás. Vamos falar dos gabares. Eram cachorros que eram típicos pelo tamanho da sua estatura, sua substância, sua qualidade da cabeça, seu temperamento. Pero não eram cachorros, às vezes, que talvez sejam tão bem construídos quanto eram os brobares. Pero, de alguma maneira, também conseguiam marcar a tipicidade, porque também preenchiam outras virtudes consideradas essenciais. Depois, tu vai para os monkeries, e aí tu também tinha bom osso, substância, com bom balanço, boa construção. Aí depois tu começa a já progredir, vai para os aricons. A tipicidade era marcada muito grande pelos cachorros muito bem construídos, que se moviam muito bem, em uma expressão de morrer, os olhos lindos, fantásticos, e, sem dúvida nenhuma, estruturas de primeiro nível. Aí tu vai para os quilacabares, que eram os gabares dos tempos modernos. Muito osso, substância, as cabeças muito fortes, grandes, mas talvez já mais bem construídos que os gabares, mas também com muito boa ossatura e substância e com o tamanho um pouco maior em relação aos outros, que não é sinônimo de tipicidade, pero reuniam outras virtudes para ser típicos. Aí depois entraram os Emirates,
não depois, pero vamos em paralelismo. E aí, os hembras eram reconhecidos como os ombros muito corretos, cachorros não tão grandes, mas muito bem balanceados e construídos, temperamentos estratosfericamente buenos, buena estatura e substância para seu tamanho e cabeças muito buenas para o corpo. Isso estou falando de los ingleses, desculpe não falar de outros países, porque estamos no berço da raça, ok? Então, veja que todos esses criadores que estamos falando, que estão por detrás de todos os perros praticamente do mundo, independentemente disso, deve ter alguma sementinha lá atrás de um deles. Todos eles se preocuparam em produzir tipicidade, mas cada uma com sua assinatura embaixo. E é basicamente isso que devemos considerar. Jamais fugir da tipicidade. Tentar buscar-la em todo momento, em todo momento, em todo momento. Tipicidade não é só na cabeça. Tipicidade não é só um movimento. Tipicidade não é só uma construção. Tipicidade não é só um temperamento. Tipicidade não é só osso. Tipicidade é muito mais do que isso. E é algo que não devemos negociar. É igual a temperamento. Tipicidade é inegociável. Después, Joao, yo calculo que ya podemos dar por finalizada la entrevista después de esa cátedra. Lo que he dicho que, bueno, a mí en lo personal me gusta escucharte hablar porque se aprende, se aprende mucho, Gracias. Joao. Y como Gracias. vos decís, y eso es un ejemplo muy sencillo, que yo le comento a la gente hace como un par de meses atrás, me metí, estaba ahí en el Ingrus, y me llamó la atención un perro, le di un screenshot y lo mandé a un grupo que yo tengo de WhatsApp y todos empezaron a opinar, qué perro más lindo, dónde está, cuánto costará un salto, y era un perro de los 60, 70, tal vez mucho. ¿Me entendés? Entonces lo que vos decís, era un cabar, de hecho, esa tipicidad es lo que te dice, eso es un Bull Terrier, hoy, ayer y lo que va a ser, ¿verdad? Entonces, excelente, excelente todo lo que nos comentas. Buenísimo que hablaras un poquito sobre esos criadores ingleses que a pesar de que ya fueron, y mucha gente como vos decís tal vez no conoce, pero se van a dar a la tarea de investigar, pues fueron cimentos, o sea, fueron pilares. ¿Me entendés? Y si se mencionara el Oenred, que literalmente hoy en día es de lo más fuerte que existe, ¿verdad? Entonces, no, sin palabras, nada que agregar, como te digo. Gracias, Luis. Gracias. Dice así. ¿Qué estrategias utilizas para evitar la consanguinidad excesiva al trabajar con líneas cerradas que han demostrado producir muy buenos ejemplares? Israel fez as perguntas? Ou tu também? Perdão? Israel que fez as perguntas ou tu No. também? Don Israel, cualquier bronca, don Israel, póngame en el chatcito. Muy buenas perguntas, muy buenas perguntas. Sí, muy buenas porque fazem com que tu possa refletir e charlar de coisas muito profundas. Está muito bem dito, muito bem dito. Bueno, vamos lá. Este é outro ponto muito polêmico. Eu, antes de conhecer Russell Lumonby, eu tinha na minha cabeça muito claro, porque eu escutava muitas pessoas que cruzar errado é malo, cruzar errado vai dar problema de saúde, cruzar cerrado é malo, cruzar cerrado vai dar problema de saúde, cruzar cerrado não pode, cruzar cerrado é isto, cruzar cerrado é aquilo. E eu tinha como eu posso te dizer a palavra certa em portunhol? Eu tinha eu tinha um preconceito contra cruzar cerrado. Eu achava que era algo que não devia se fazer. Quando eu conheci Russell e quando eu passei a
a ser mais próximo e estar em contato e cada vez mais aprender com ele, eu consegui entender por A mais B mais C mais D que cruzar cerrado pode ser muito, muito valioso, pero depende muito do que tu escolhes para cruzar cerrado. Eu gostaria de deixar esta reflexão lá cá, porque muitas pessoas, especialistas, livros de saúde e tudo mais, nós sabemos que, às vezes, tu restringir um pool genético e tu cerrar em demasia, tu acaba aumentando a endogamia e tu acaba causando uma depreciação genética. Isso, de fato, pode acontecer, pero talvez em níveis muito altos, quando tu cruzas padre com hijo, quando tu cruza irmãos inteiros, quando tu cruza madre com hijo, nesses tipos. Pero tu pode cruzar muito cerrado e não desta maneira. Tu pode cruzar muito cerrado de outras maneiras, cruzando meio-irmãos, cruzando abuelos, cruzando sobrinhos, cruzando bisnietos, repetindo muito um ancestral por detrás, 3, 4 gerações atrás. Tu tem outras várias maneiras que tu pode cruzar cerrado, muito cerrado, pero sem fazer uma endogamia absurda, como um padre com hija, uma madre com hijo, ou irmãos inteiros. Só para tu ter uma noção, um padre com uma hija, ou irmãos inteiros, tu está falando de 25% de coeficiente de inbreeding. Tu pode cruzar mais cerrado do que isso e ter um COI aumentado do que 25 e tu não correr um risco como um padre com uma hija. E mesmo com COI mais alto. E a maneira, acho que essa reflexão que eu queria deixar é: o que será que é mais risco à saúde? É tu cruzar em linha e cerrado exemplares comprovadamente saudáveis, de boa saúde, que viveram muito, que têm os testes buenos, ou tu cruzar aberto exemplares que tu não tens acesso ao histórico, que tu não tens certeza da saúde e que muitas das vezes tu não tens a mínima ideia do comportamento de saúde de los antepassados. O que será que é mais arriscado? Então, cruzar cerrado pode ser muito valioso, pero tu deves fazer o trabalho de casa e buscar perros ou uma linha que seja saudável, que tenha longevidade, para que a saúde não interfira em tus cruzamentos. E é óbvio, tu vai cruzar cerrado para fixar virtudes. Tu tens que ter certeza também que os cruzamentos cerrados que tu estás fazendo estão trazendo as virtudes que tu estão fixando cada vez mais, as virtudes que tu queres fixar. Porque em contraponto pode ser um desastre. Tu somente vai estar fixando virtudes e também tu pode estar fixando faltas. Eu diria que cruzar cerrado é a maneira mais fácil para tu ser um Leonardo da Vinci. Por que eu te digo isso? Porque cruzar cerrado, tu vai só esculpir pontos que tu queres realçar. Tu já tem toda a base, tu só vai agregar, maximizar detalhes em determinado cerro que tu haces. Quando tu está cruzando muito aberto, e uma das coisas que devemos sempre lembrar de Oppenheimer
Oppenheimer, dos 20 princípios básicos de Oppenheimer, ele hace dois conselhos. Um é que não cruzes cerrado apenas por cruzar cerrado. Se tiver o comprimento certo, pode ser uma maravilha, se não, pode ser um desastre. E o outro é slow out cross, ele deve ser utilizado com critério, não toda hora. E o que vemos, muitas das vezes, são out cross consecutivos. Cruzo um out cross aqui, produzo algo, cruzo out cross de novo, produzo algo, cruzo out cross de novo, produzo algo, cruzo out cross de novo, e daqui a pouco tu não está nem fazendo um out cross, tu está fazendo um out breeding. Quando falamos de out cross, estamos falando de dois perros distintos que são cerrados em duas linhas diferentes. É um perro de Luiz, que é cerrado numa linha A, com o perro de João, que é cerrado em uma linha B. Isso é um outcross. O que muitas das vezes pessoas fazem é um perro A que tem uma linha A, B, C, D, com o perro B que tem uma linha H, I, J, K. Isso não é um outcross. Isso é um outbreeding. E isso deixa os genes dominantes completamente dispersos. E aumenta também um índice muito grande de trazer as recessividades, porque tu tem tanta coisa misturada que é muito fácil para agregar. Então, cruzar cerrado pode ser uma mágica, mas tu tem que saber fazer da maneira correta. Então, ao invés de tu ficar, e eu, antes de conhecer Russell, eu preferia ficar lejos desse assunto do que fazer isso sem conhecimento. Depois de conhecer ele, eu passei a querer saber o mais disso para ficar cada vez mais próximo a isso. E eu posso te dizer uma coisa, Luiz, com todas as palavras. Meu sucesso de la criança só veio a partir do momento que eu aprendi a cruzar cerrado. E eu acho que de todos os grandes que hablamos em lo passado, tu pode ver que a grande maioria cruzou cerrado. E não só em nossa raça. Peguem todas os grandes, a grande maioria das vezes, eles estão cruzando cerrado, porque é a maneira mais fácil de tu fixar as virtudes. E se tu for inteligente, tu vai fixar as virtudes e vai se afastar das faltas. Tu pode até, às vezes, trazer uma em uma camada, na camada seguinte tu cerra de novo, pero se afasta daquela falta que tu trouxe. Então, eu queria deixar esta mensagem aqui de não tenha medo de cruzar cerrado, pero antes de cruzar cerrado, aprenda a cruzar cerrado. Não simplesmente ache que reproduzir um semental 3 vezes é cruzar cerrado. Cruzar cerrado é muito mais do que isso. Não é falar que esse cruzamento tem 3 vezes pero A. Isso não é cruzar cerrado. Esse cruzamento tem 2 vezes pero B. Isso não é cruzar cerrado. Cruzar cerrado é tu saber que tu está marcando uma geração através de uma repetição de geração por geração atrás, numa progressão constante de genes. Tu está mapeando aqueles genes para que eles se encaixem no globo e trabalhem para você num pool. Não é tu deixar genes isolados. Cruzar cerrado é como se tu pegasse uma bola de velcro e tu isses em no chão, reunindo poeira, deixando essa bola de velcro com toda ela suja de la poeira junta e tu jogar em cima de algo para explodir la poeira novamente. Cruzar cerrado é tu buscar aquele genes, geração por geração,
para trabalhar de novo para você. E para fazer isso, tu tem que interpretar e ler um pedigree, tu tem que fazer de uma maneira correta com perros saudáveis, e tu tem que inteligentemente saber até o momento aonde tu pode cerrar e qual é o momento certo para tu começar a lá abrir. É o momento onde tu começar a ter a depressão genética, os problemas da janela imunológica. Tu não pode, antes disso, tu já tem que estar abrindo um pouco. E aí não é abrir e abrir, é abrir e voltar de novo. Tu já refrescou o sangue e tu volta novamente. Bello, ¿qué te voy a decir? Excelente. Solo te puedo decir excelente y gracias por la explicación tan detallada que nos das, porque eso es súper importante. Muchas personas me preguntan esto que justamente acabas de explicar. Ellos me preguntan sobre el tema y que dicha que ya van a tener un poquitito y audiovisual, ¿verdad? Porque por lo que yo te decía, leerlo no es lo mismo que te lo expliquen, ¿verdad? Y no, buenísimo. Y como decís vos, y yo también lo noté un día que estaba viendo el pedigrí de este perro, Einstein the Joker. Él era un line breeding y tenía a 2 veces el abuelo por parte del papá y el mismo perro era 2 veces bisabuelo por parte de la mamá. Entonces, excelente. Bueno, continuamos. Dice así, ¿cómo valoras el top line de un Bull Terrier en la pista y qué defectos consideras más penalizables dentro del ring? Muy bueno. Bueno, existem duas coisas quando falamos de top line e back line. Frank Tyson, em seus livros e personagens, ele é muito chato com isso, porque quando falamos de top line, nós estamos falando de linha superior toda, desde a cabeça, o crânio até a cola. E quando falamos de backline, estamos falando atrás de la cernelha até a raiz da cola. Isso é backline. E a grande maioria das vezes, quando falamos de top line, queremos falar de backline, não de top line. E o backline, ou top line, pero vamos falar backline, que quando queremos falar apenas de o que está atrás da cernelha até o final, é backline. E o backline, ele está intimamente ligado, eu não te diria totalmente, mas ele está intimamente ligado aos ombros também e na angulação posterior. Quantos de vocês já viram um perro com o backline completamente selado, quebrado? E aí, as pessoas acham que o problema está em lo backline. Pero tu já conseguiste reparar que na grande maioria das vezes que um backline está quebrado, está malo, a angulação posterior é mala, a garupa está alta. E se a garupa está alta, é óbvio que o backline vai estar desnivelado. Se tu tem um animal acá com a frente, acá com o posterior, e o backline está acá, se esta garupa, o posterior acá, estiver alta, o que vai acontecer com o backline? Ele se desnivela. E para a angulação, para a garupa estar alta, a angulação posterior está mala, está deficitária. A pelve não está bem angulada, a angulação da pelve deve ser por volta de 30 a 35 graus. O tamanho do fêmur não está correto e não está com angulação certa, que deve ser em torno de 90. A tíbia e a fíbula também deve ter a angulação em torno de 90. E depois, tu vai ter, para terminar com o jarrete, uma angulação de 120. Para aí tu conseguir fazer este ângulo, este ângulo, este ângulo e este ângulo final. Se estes ângulos e se estes ossos não tiverem o comprimento correto, o posterior e a garupa será alto e os posteriores serão mais rectos. Com isso, ele vai parecer ser mais alto de traseira. E ele ser mais alto de traseira, indiretamente, vai quebrar o backline. E esse quebrar o backline vai fazer tu achar que o problema é o backline. E aí tu vai pensar em
eu tenho que corrigir o backline. Tu tens que corrigir o posterior. Muitas das vezes tu tens que corrigir o posterior e os ombros. Também pode ser que tu tenhas o posterior correto, pero tu tens os ombros muito malos, fazendo com que o pescoço tenha uma inserção muito mala. Isso vai interferir em seu backline. E tu vai continuar achando que o backline é correto. E tu tem que buscar o backline. Às vezes, por um acaso, tu tem cachorros que têm o ombro malo, pero tem um backline normal. Às vezes, tu tem cachorros que têm o backline normal, com ombro malo e com angulação posterior mala. E tu vai achar que aquele cachorro é que tu tem que usar. Está errado. Então, o backline ele é um reflexo da angulação anterior e posterior. O backline também, muitas das vezes, ele pode ser temporário, está desnivelado temporariamente. Por exemplo, uma cachorra que teve rijos, que teve uma camada, a musculatura abdominal fica flaca e o backline vai ficar desnivelado. Cachorros velhos vão perder a tonicidade da musculatura abdominal, o backline vai mudar. Não necessariamente isso é um problema naquele momento, para sempre, pode ser momentâneo e o estado. Então, o backline ele deve ser evaluado tanto parado quanto andando, caminhando. O estándar da raça ele pede que o backline seja mantido em la linha horizontal quando o perro caminha. Um perro que caminha e perde o backline não é uma falta. E isso pode ser em relação a uma falta de harmonia entre angulações anteriores e posteriores. Se um cachorro é mais angulado de traseira e menos angulado de frente, ele pode carpear o backline. E aí ele vai fazer uma convexidade para cima, porque ele tem muito drive e pouco alcance. Então, ele não consegue controlar o excesso de impulso. Outras vezes, se ele tem pouco drive em la traseira, e às vezes ele tem muito alcance, porque a angulação de ombros são buenos, o pouco drive de la traseira pode também alterar o nível do backline, porque ele vai ter muito alcance. Então, a maneira que ele porta seu pescoço também vai influenciar em seu backline. Se um cachorro tem muito drive em posterior e pouco alcance, ele vai tentar cerrar com o pescoço para trás, porque para frear o excesso de drive que ele tem, e ele não tem muito alcance, isso de alguma maneira vai influenciar o backline. Então, tu tem que avaliar o backline tanto parado quanto movimentando e saber o quanto isso está influenciando em tu perro. Outra coisa é avaliar qual é a probabilidade de um backline desnivelar mais. É um perro longo, numa linha longa, ou nele compacto? Quanto mais longo ele for, mais a gravidade faz a influência. Quanto mais curto ele for, menor a influência da gravidade. A gravidade influencia mais em algo que tenha mais comprimento. Quando tem menos comprimento, tu tem mais curto, a influência vai ser menor. Isso tudo está relacionado a ângulos, tamanho de ossos, construção, balanço. Não dá para fugir, está tudo junto. E novamente vamos lembrar lá das primeiras perguntas da primeira parte. Los ombros, los ombros, los ombros. Los ombros está praticamente na explicação de tudo. Talvez menos em uma cabeça. Pero o resto, talvez tu ache explicação de tudo em los hombros. Excelente, excelente la explicación con respecto a la diferencia, digamos, una angulación trasera mala, pero con una angulación delantera buena y viceversa, y cómo afecta eso en el top line, ¿verdad? Y como decís vos, estar uno seguro que sea realmente el top line y no algunas de los tamaños de los huesos, ¿verdad? Que es muy importante, porque como decís vos, y vos diste el ejemplo, tengo que modificar la línea
de la espalda, y tal vez no es eso. Entonces, ¿vas a duplicar un error o vas a...? No, excelente, excelente, Joao. Esa pregunta es pequeñita, pero creo que muchas personas la responderíamos de diferentes formas y creo que es aquí donde entra la magia. Dice, ¿cómo analizas los pedigrís antes de cruzar? Oh, cada una mejor que la otra. Muy buenas preguntas. Bueno, vamos lá. Isso é outra que dá para falar uma charla só disso. Bueno, ler um pedigree é uma das mais dádivas de um criador. Ler um pedigree é uma clave. Tu olhar para um perro e tu tentar imaginar da onde ele está vindo e de que genética ele tem. E da mesma coisa, tu olhar um pedigree sem ver um perro e tu saber o que pode ser aquele perro só olhando aquele documento. Tu deve ser hábil o suficiente para olhar um pedigree e saber se aquele perro tem bons ombros, tem bom osso, tem boa substância, se ele é muito dominante para uma cabeça, se ele é pouco dominante, se a recessividade dele para algumas coisas é alta, se é baixa, se a dominância para algumas coisas é grande, se é pouca. Se ele está marcado, cerrado em perros que são dominantes para determinadas virtudes. Ler um pedigree é extremamente importante, porque ninguém cruza pensando somente em fenotipo. E também ninguém cruza pensando somente em genotipo. Todo mundo vai cruzar pensando em los dois. Pero os criadores que sabem ler um pedigree, eles têm uma vantagem muito grande. Porque além deles enxergarem o que eles estão vendo ao vivo, em loco, eles conseguem enxergar o que está nas gerações passadas. Ele está conseguindo enxergar o que está vindo ano após ano, após ano, após ano. Geração após geração e após geração. Ele está conseguindo identificar se aquela virtude que ele está olhando agora em aquele perro, naquela perra, é apenas um achado momentâneo, ou se ela é dominante, ou se ela... Não digo dominante, porque dominante, se basta uma geração com gene dominante, ela vai aparecer. Mas se ela é forte, se ela é lena, se ela é intensa. Um perro pode ter uma cabeça buena, mas aquela cabeça buena pode não ser muito carregada pelaquela genética. Ela pode ser flaca. Ela pode estar presente em lo fenotipo, mas ela não pode estar presente grandemente em la genética para conseguir suficientemente marcar isso em las próximas gerações. Então, quando tu ler um pedigree, tu tem que ser habilmente reconhecer o que está marcando e o que não está marcando. E aí, Luiz, eu gostaria de deixar acá alguns pensamentos. Nós vemos muitas pessoas falar assim: olha esse pedigree acá, está repleto deste perro acá. Aquele perro acá ou lá, ele pode ter sido um perro bonito até. Pero ele pode ter sido um perro que nunca foi considerado por ser um bom reprodutor. E que nunca passou, em grande parte, as virtudes que ele era considerado bonito. Então, o que adianta tu ter o pedigree cerrado em aquele perro tal? Em nada. Outra coisa, muitas das vezes tu tem um perro ou uma perra cerrada em um pedigree e que aquela perra ou aquele perro é reconhecido por ter reproduzido muito uma falta. E qual é a vantagem de tu ter um perro cerrado, muito cerrado, e um perro que reproduziu muito uma falta que muitas das vezes tu não quer ter? Então, ler um pedigree é muito mais do que tu saber apenas olhar um pedigree que estás repetindo geração por geração. É saber, e isso não é o Luiz, não é o João, não é a Maria,
não é a Valentina, não é ninguém que vai te dizer. É tu estudo, é tu pesquisa, é você tentar saber o máximo possível e pesquisar as progenes, os hijos, as hijas daqueles perros envolvidos e tu conseguir identificar o quanto aquilo foi passado que tu via nele. Existe um ditado, e eu já disse isso em outras charlas acá. Quando tu olha para um perro, tu pode pensar que ele é o que tu está olhando. Quando tu olha para um pedigree de um perro, tu imagina o que ele é. Quando tu olha para um hijo ou uma hija daquele perro, tu tem a certeza que ele é. Então, isso é o retrato de uma leitura boa de um pedigree. E tu tem que saber exatamente se aquele pedigree está leno, se está vazio, se está leno de virtudes que tu precisa, ou que está carregado em faltas que tu deve passar lejos de distância. E isso é um trabalho de pesquisa, de informação, de estudo, que tem que ser complementado para conhecimento suficiente de tu saber identificar o que é bueno, o que é malo, o que é virtude e o que é falta. Para aí sim tu conseguir identificar. Bueno, no, excelente. Como te he venido diciendo, nada que agregar. Buenísimo. Y gracias por dejar los pensamientos propios, porque la verdad es que eso se valora más, porque es una cuestión de que tú abres tu corazón y de tu experiencia y nos dejas puntos importantes. Y eso es muy valioso. Por lo menos de mi parte, te agradezco que te tomes el tiempo para hacer esos pequeñitos gestos hacia la raza y hacia los que venimos y estamos, ¿verdad? En este momento. Placer enorme. Buenísimo. Vamos con esta pregunta. Dice así, Joao. ¿Qué tan relevante consideras el equilibrio entre masa muscular y agilidad en el Bull Terrier y cómo lo consigues tanto en la crianza como en la preparación para show? Isso é algo que também confunde muito as pessoas. Massa muscular e gordura. As pessoas, quando falamos de substância, quando o estándar habla de substância, indiretamente as substâncias têm a ver muito mais com músculos do que com gordura. É muito comum em um grande show de la raça tu ver às vezes exemplares muito pesados. Pero quando tu olha o peso em si, não é músculo. Aquele peso que tu está vendo é gordura. Tu vê a pele solta em lo pescoço, tu vê a linha inferior perdida, tu vê muita tecido mole em cima da espalda, tu vê o pecho mole, e tu vê pouco músculo marcado. É óbvio que um Bull Terrier não deve ser como um Doberman, seco, como um Boxer, seco, como um American Pitbull, como um American Staffordshire. O Bull Terrier tem que ter uma capa um pouco mais. Eles não devem ser tão secos quanto estes perros. Pero eles não devem ser só gordura. Eles têm que ser musculoso, pero eles têm que ser musculoso e com um quê a mais. Eles não devem ser apenas secos. Uma das coisas para tu conseguir ter esse equilíbrio são exercícios regulares, ingestão de proteínas, consumo baixo de carboidratos. Quanto mais carboidratos, mais gordura. Hoje em dia, as galletas estão lenas de carboidratos, estão baixas de proteínas de boa qualidade. Quanto mais proteínas, maior probabilidade de tu ter a massa muscular que tu queres. Quanto mais carboidratos, mais fácil de incrementar o peso, pero mais dificuldade de tu conseguir
trazer o músculo, e tu tens que controlar isso com o exercício físico correto, em la boa velocidade, em la constância, em buenos planos inclinados, em caminhadas em piso duro, em asfalto. Tu nunca vai conseguir esculpir o potencial máximo de um Bull Terrier, deixando ele preso em um kennel o tempo todo. Ele deve ter uma rotina constante de exercícios. Ele deve caminhar pelo menos entre 1,5 km ao dia. Isso seria o mínimo que ele deveria ser. E um perro que ele está em exposição, ele além de caminhar 1,5 km um dia, ele deve fazer uns piques de velocidade, de pegar umas bolas com uma corrida um pouco maior, de às vezes trabalhar um pouco em umas subidas, em uns planos inclinados, trabalhar às vezes um pouco mais parando em uma ladeira, firmando mais nos posteriores, trabalhar descidas também para ele conseguir controlar as musculaturas. Então, trabalhar no corpo de um cachorro para show é como se fosse preparar para uma luta uma pessoa. Porque tu tens que estar em lo peso, tu tens que estar em la condição corporal buena, tu tens que estar com a musculatura muito bem desenvolvida para tu conseguir parar muito bem em posições de avaliação anatômica e tu score corporal esteja impressionante. E não tem como construir músculo sem exercício. Então, tu deve equilibrar ingestão de proteínas e exercícios juntos. Para aí sim, e é óbvio, uma muito boa genética. Tu pode ter a melhor ingestão proteica do mundo, o melhor exercício do mundo, a melhor constância do mundo. Se a tua genética não ajudar, nada disso vai acontecer. Como tu também pode ter a melhor genética, e se tu não fizer o trabalho correto, a melhor genética também não vai ajudar. Tu perro nunca vai estar no estado que retrata a genética que ele apresenta. Excelente, excelente. No, y como decís vos, yo pienso que también es importantísimo la genética, ¿verdad? Eso siento yo muchas veces, la gente me pregunta o me consulta y he escuchado y de verdad que la genética yo es bastante lo que aporta, es muchísimo en realidad lo que aporta, ¿verdad? Ok, vamos a ver, continuamos. Dice por acá, ¿cómo manejas la alimentación? Hablando de esto que mencionabas de la proteína y demás, ¿cómo manejas la alimentación desde la gestación hasta el destete para garantizar un desarrollo óptimo en los cachorros? ¿Y cómo manejas la alimentación en un perro de mantenimiento y en un perro de campeonato o show, o en campaña de show? Ok. Los perros de campeonato, de show e de mantenimiento, hablamos más o menos esto agora, né? La ingestão de proteína correta, mais proteína, menos carbos. Também tu pode colocar, às vezes, uns vegetais, umas verduras. Isso é importante para melhorar a flora intestinal. Tu deves ter a certeza que aquele perro tem uma boa flora intestinal, que o popô está com uma boa consistência. Porque, às vezes, tu pode dar a melhor quantidade de alimento, pero se o popô não está bueno, está flaco, está mole, significa que o alimento não está sendo absorvido de forma correta. Então, a melhor maneira de tu saber se o alimento está sendo absorvido de forma correta é a consistência do popô. Se o popô está com uma boa consistência, aquele alimento que tu está dando está sendo absorvido de forma correta. Então, eu acho que um perro de show, ele deve ter sempre conteúdo proteico muito bueno, e um conteúdo de carboidrato pequeno comparado. Proteína muito e de boa qualidade, vacuno, cordeiro, pollo. Essas proteínas devem ser usadas em demasia, até mesmo pescado. Alguns perros são mais alérgicos ou menos alérgicos a algumas dessas proteínas, e tu deve basicamente saber evaluar e fazer o uso que mais se adeque e mais se alinhe àquele perro em questão. Quando falamos de carbos, perros devem, às vezes a galleta tem muito carbo e pouca proteína, dependendo da marca.
Galletas baratas têm muito carbo e quase nada de proteína. Isso é muito comum para um perro engordar muito e não ficar dentro do score corporal correto. Então, evite muita batata, evite muito arroz, evite muitos biscoitos que porventura vão ter carbos, não? Pastas, isso tudo vai ter carbo em excesso, que não é bom para o animal. Lembre-se que o animal consome muito mais proteína do que carbo. E é por isso que muitas das doenças caminham, porque pouca proteína e muito carbo. As alergias vêm muito mais pelos carbos do que pelas proteínas. Quando falamos de alimentação em uma perra gestante, de uma perra que está para entrar em cielo, em uma perra que alimentação até o destete, até o final e depois das camadas, existem algumas coisas que devemos realçar. Hoje, por isso que estamos falando, por la grande maioria das galletas hoje tem o índice de carbos muito mais elevados que as proteínas às vezes, já é muito notório que muitas das hembras hoje têm uma produção de leite muito inferior a que tinha no passado. Você hoje vê muitos criadores reclamando que a cadela não produz muito leite. E no passado isso era quase impossível. Pero isso também está intimamente ligado ao que ela consome, à qualidade do alimento que ela consome. Então, é importante também que uma cadela gestante não deva ser hiperalimentada. Na verdade, a cadela gestante tem que ser alimentada da mesma maneira que ela é alimentada em lo normal, até por volta da sexta semana. Por volta da sexta semana, tu pode incrementar em torno de 20 a 25%. Em la sétima semana, tu pode aumentar mais uns 10, 15%. E por volta da oitava semana, tu aumenta 50% do consumo do que ela comia antes, podendo até chegar a uns 60%, se tu quiseres. A partir do momento que ela começa a galactar, a dar de leite, tu pode aumentar o consumo até 100% do que ela comia antes. E uma coisa que eu gosto muito de dar para uma hembra, desde que começa a gestação, após a inseminação, é na banha de porco, como se fosse aquela pasta de sebo de porco, uma colher de sopa em la alimentação. Isso ajuda muito para a quantidade de leite em la perra. Uma outra coisa que é importante é um comprimido de ácido fólico de 5 miligramas dia. Isso previne muito as malformações, principalmente as fendas palatinas. Então, isso é o que deve ser. E talvez uma cápsula de ômega 3. Isso já é suficiente em uma boa ração de uma boa galleta de qualidade, com uma proteína mais, um pollo-cito, ou no vacuno e tudo mais. Isso já é uma excelente alimentação para uma perra gestante. Quando ela pare, quando ela começa a leitar, tu pode aumentar, como eu disse, essa quantidade de galleta para 100%, tu pode aumentar a quantidade de proteínas. A banha de porco, o sebo de porco continua igual, apenas uma colher. O ácido fólico pode parar. O ômega 3 continua igual, uma cápsula. Tu tem que, para aumentar em 100% a quantidade que esta hembra come, tu vai ter que fracionar mais a quantidade da comida. Porque senão ela pode deixar comida ou ela pode evacuar demais. Então, se ela antes comia 1 a 2 vezes ao dia, tu aumentando a quantidade em 100%, talvez ela vai comer 4 vezes ao dia, talvez 3 vezes ao dia, para que essas ingestões sejam mais saudáveis, para que ela não se sinta muito empanzinada, empanturrada. Em relação aos perros, eu só suplemento os cachorros com mamadeira se eu perceber que os cachorros estão lorando muito à noite. Ou se
eles mamam na madre e logo depois estão ladrando, estão lorando, estão reclamando. Quando tu percebe que o leite da madre não está dando substância suficiente para a próxima mamada. Ou se tu perceberes que o ganho de peso está sendo muito devagar. Aí tu pode complementar com mamadeira, tem várias fórmulas que tu pode fazer. Eu gosto muito de uma muito simples, onde misturamos 2 suplementos animais para perros, um que tem glicose, outros que tem cálcio, vitamina D, e huevos, e leite, zero lactose. E basicamente hacíamos esta combinação no liquidificador e damos para os niños, los cachorros, junto com o leite de la madre, se porventura houver necessidade. Eu gosto de desleitar um cachorro por volta de 3, 4 semanas. Isso vai depender muito também de quanto a madre começa a não querer mais por volta do nascimento de los dientes de los cachorros. Então, isso geralmente começa a acontecer em torno de, às vezes, 5, 4, 3 semanas eu acho muito precoce. Isso vai depender muito do tato do criador, pero a grande maioria das vezes o desleite começa a partir da 4ª semana. 5ª para mim é o limite. Eu não gosto de levar um cachorro até a 6ª semana aleitando na madre. Tem gente que gosta, pero eu gosto que nas 5 semanas, a partir de 5 semanas, ele já está conseguindo começar a comer sozinho e sólidos e tudo mais. E aí eu gosto de cambiar uma quantidade de 4 vezes ao dia, onde eu misturo ingesta de leite em algumas partes, ingesta de frutas em outras partes, ingesta de queijos brancos, iogurtes e proteínas e determinadas verduras e galletas também. Mantenho essas 4 vezes ao dia até os 4 meses. Quando chega aos 4 meses, eu geralmente passo para 3 vezes ao dia, e isso mantém até os 6 meses de idade. Os 6 meses de idade passa para 2 vezes ao dia, que vai até 1 ano de idade, que passa a comer 1 vez ao dia só. Tu pode dar o leite zero lactose até mais ou menos 6 meses. Tem perros que toleram muito bem. Zero lactose é desnatado, sem gordura nenhuma. Além de lactose, não pode ser integral. Ele tem que ser desnatado, zero lactose. Alguns perros conseguem ir muito bem até 6 meses. Outros começam a ter um pouco mais de diarreia. E aí tu tem que suspender com 4 meses. Antigamente eu dava muito leite de cabra. É muito bueno para dar substância, para ganhar peso. Pero o problema, o leite de cabra também é muito proteico. Pero o problema é que o leite de cabra acaba influenciando muito em la flora intestinal dos cachorros. E às vezes temos muita diarreia pelo leite de cabra, principalmente se ele estiver muito gorduroso. O leite zero lactose é mais seguro e diminui o risco para as diarreias. Excelente, excelente. Yo, de verdad que, bueno, toda una agenda, todo un croquis para darle de comer a los bebés, inclusive cómo tener a las perritas antes y durante y después del parto. Excelente. Dice esta pregunta que ya la habíamos tocado en la entrevista anterior. Dice así: ¿qué opinas sobre la selección de un cráneo extremadamente curvo, downfix exagerado, versus una cabeza más moderada con mejor mordida y funcionalidad? Hablamos mucho eso en la primera parte. Lo cráneo curto con la cabeza exagerada, para mí, es una falta nítida. É uma falta de tudo. Uma falta, uma distância da funcionalidade, uma falta que vai implicar em um problema de mordedura,
uma falta que vai implicar em la ancha de hocico, uma falta que vai implicar em la ancha em lo poder de la mandíbula inferior, uma falta que vai implicar em tudo. Uma cabeça curta não é uma cabeça típica. Uma cabeça com perfil mais suave, com formato mais de huevo, com la ancha mais de hocico, é o que buscamos. Não, nós não buscamos a cabeça curta, nós não buscamos a cabeça de ovelha, nós não buscamos a cabeça de tucano, nós buscamos uma cabeça lena, com bom comprimento e que retrate o máximo o formato de huevo. É isso que buscamos. E isso está muito mais de acordo com a funcionalidade. Nós sabemos que um Voltaire tem que ter uma cabeça potente, forte, com uma mandíbula inferior muito forte. Como uma cabeça hiperperfilada pode ter uma mandíbula inferior forte? É completamente contra o conceito de vetores, de força, de anatomia. Quanto mais tu fazes isso, mais tu permite que isso acá não fique com força. Uma coisa é tu ter isso acá, e olha como isso acá se encaixa melhor. Outra coisa é tu ter isto acá tende a ser prognata, tende a passar, e ao mesmo tempo, a oclusão não tende a ser forte. Então, a não ser por uma questão errada, que as pessoas às vezes querem marcar o perfil para vender mais cachorros, porque é mais fácil vender cachorros, pero isso é um crime. É a mesma coisa que é um crime em outras raças, produzir bulldog francês merles, cachorros com olhos diferentes, e hoje em dia o respeito pelos estándares da raça, por algumas pessoas, é zero. Ninguém respeita nada. E eu acho que tem uma frase que retrata exatamente o que devemos fazer com o estándar da raça. O estándar da raça não é para tu gostar ou não, é para tu respeitar. Tu tem que respeitar o estándar da raça que tu cria. Tu não deve querer inventar moda, tu deve respeitá-lo ao máximo. Se aquilo não é aceito, tu não deve reproduzir. Aquilo deve ser um pacto que tu faz em la vida de um criador de uma raça. O teu comprometimento é com a evolução dessa raça. É com manter essa raça viva no mundo. Da mesma maneira, quando tu tem um hijo ou uma hija, tu compromisso é preparar aquele hijo e hija para a vida. Quando tu cria uma raça, tu compromisso é resguardar o padrão da raça com toda a tua força. Excelente. Y excelente la analogía con los hijos, porque al final de cuentas es así de importante el respeto sobre el estándar. Excelentes palabras, Joao. Vamos a ver, esta dice así, una pregunta muy técnica, dice así: ¿cómo evalúas el movimiento lateral y frontal en pista? ¿Y qué faltas biomecánicas consideras más graves en la raza? Excelente pergunta também. Bueno, vamos lá. São coisas um pouco... O movimento em círculo ele serve mais ou menos para tu evaluar o alcance e a propulsão, o impulso em los posteriores, o alcance de los anteriores, e no nivelamento de top line. É óbvio. O movimento em círculo vai te propiciar analisar se aqueles posteriores têm bom impulso, se a cola está sendo compensada para arriba, porque falta impulso, o quanto o top line está nivelado ou está quebrando, o quanto aquele peroteo de alcance dos anteriores, o quanto o arco anterior e posterior se convergem, se tocam, quando o cachorro deixa uma pata, a outra se encontra. Então, quando ele caminha, tu percebe que uma se encontra com a outra, se encontra com a outra. Não é aquela coisa que caminha e fica no espaço, tem que se encontrar, uma tem que se encontrar com a outra. Isso significa que o arco anterior e arco posterior são homogêneos,
y eso está relacionado al comprimento de los osos, los ángulos correctos. Então, quando se move em círculo, tu consegue ter uma noção muito fácil se como é a angulação posterior, como é a angulação anterior. Se aquela cola está muito arriba, tu já sabe que aquela cola ali é um reflexo daquela angulação posterior mala. Como está lá o nível da espalda quando caminha, se quebra, se não quebra. Então, não dá para esconder. O movimento não esconde nada, só demonstra as coisas que talvez tu não conseguiu ver parado. Quando tu caminhas quando o perro fazes o movimento de anterior e posterior, tu basicamente vai estar se preocupando com o paralelismo, não? Então, se tu queres analisar o quão paralelos são os movimentos de lá atrás e de lá frente. O interessante é se mover lá atrás e tu conseguir identificar lá frente, como se fosse os dois em la mesma linha. É importante também tu perceber como estão os codos quando tu viste de frente, se esses codos estão para fora ou não estão. Isso está muito relacionado ao tamanho do húmero. Quanto mais o húmero curto, mais a expulsão de los codos para fora. Quanto menos comprimento de anteriores, também a facilidade de los codos para fora também. Então, o movimento é um teste final de la ideia que tu tienes quando o perro está parado em freestyle. Quando o perro está parado em freestyle é para tu ter uma visão anatômica do perro. Como estão os ombros, como está o backline, como estão os posteriores, a pelve, o fêmur, a tibia, a fíbula, a garupa, a cola. Perfeito, tu já tem uma ideia. Essas angulações estão normais, estão perto do normal e tudo mais. Ok, vamos tirar agora a clave final. Faz um vai e vem. Ok, vamos ver se isso tudo está referindo ao que eu vi. E agora termina e faz um círculo que é o meu final e que eu vou saber exatamente se isso tudo que eu pensei está claro. E aí tu consegue evaluar toda a função anatômica e biomecânica quando fazes toda essa análise. E não tem como fugir. O handler pode ser a pessoa, o criador, ele pode ser o melhor de todos e pode disfarçar muito bem parado. Pero quando caminha, esquece. E os antigos diziam muito na frase: se é bem construído, vai mover bem. Se é bem feito, vai mover bem. If it's well made, it's gonna be move well. Então, isso é uma coisa que tu tem que colocar na cabeça, pero tem um ponto aí que é importante. Cachorros que basicamente são poucos angulados de frente e traseira, muitas das vezes se move bem, porque eles não vão gritar uma falta muito característica. Porque como ele é pouco angulado de traseira, ele não tem muito drive. Como ele é pouco angulado de ombros, às vezes ele não tem muito impulso. Então, esses são às vezes os cachorros que falamos de pega bobo. É aquele juiz ou aquela pessoa que não tem muita experiência em visão anatômica, em compreender anatômica, e ele acha que por ele fazer um círculo razoavelmente bem, ele é um bom perro. Mas, na verdade, ele faz um círculo porque ele está compensando pouco. Como ele é pouco angulado de traseira e de frente, ele não mostra isso em realidade. E, na verdade, tu tem que identificar e saber até quando isso é verdade. Porque muitos perros podem se mover razoavelmente bem no círculo e, na verdade, são perros pouco angulados de frente e de traseira e que acabam disfarçando bem. Excelente dato y bueno, yo calculo que y me incluyo a muchos. Y pues aprendimos algo muy nuevo hoy y pues con toda la lógica, yo si falta atrás y falta adelante, pues tiende a compensarse. Buenísimo el dato, excelente. Dice así. Às vezes, Luiz, um perro que tem pouca angulação de frente e pouca angulação de traseira vai fazer um círculo melhor do que um perro que é bem angulado de frente e pouco de traseira. Pero tu tens que fazer que o perro que é pouco angulado de traseira e bem angulado de frente é melhor que um perro que é pouco angulado de traseira e pouco angulado de frente. Excelente, anotado, en las cosas de no olvidar. Está muy bien, está muy bien. No, y son cosas que uno aprende
y pues van a ser valiosas. Bueno, en mi caso, que en un momento me gustaría también ser juez de la raza, pues son cosas que ya uno va aprendiendo. Dice así, esta pregunta igual me parece que ya habíamos hablado en la entrevista anterior, igual te la comento, dice así, ¿qué impacto puede tener una mordida en pinza o prognatismo en un ejemplar destinado a exposición o reproducción? ¿Serías flexible según el resultado, perdón, según el resto de sus cualidades? Ok, mais ou menos repetido, vamos dar um resumo disso de novo. Eu sou muito flexível a isto, desde que os caninos se encaixem bem. Eu acho que uma falta de boca, dependendo da gravidade, é uma falta como outra qualquer, e se este perro tem qualidades suficientes e virtudes suficientes, isso deve ser interpretado como uma falta como outra qualquer, e que pode ser corrigida em apenas uma geração. É óbvio que o prognatismo é uma coisa que grita muito mais, e falamos na primeira parte da entrevista que o prognatismo é quando os caninos e os incisivos não têm contato nenhum. Ou seja, o bordo posterior de los caninos inferiores não se contactam com o bordo anterior de los caninos superiores. E quando o bordo posterior de los incisivos superiores não se contactam com a parte anterior dos incisivos inferiores. Então, quando não temos contato nenhum de los caninos e dos incisivos entre eles, isto é um prognatismo. Passou tudo, passa tudo e não tem contato algum. Isso é uma falta, para mim, grave. Da mesma falta que é uma falta grave, uma torção de mandíbula, desde que essa torção de mandíbula foi torcida e não é algo que acabou acontecendo por uma compensação de um dente que ficou desnivelado e que ele acabou compensando para poder morder a boca. E da mesma maneira que é um canino invertido. Muita gente fala que canino invertido é uma falta complicada, que é isso e aquilo. Canino invertido, às vezes, pode acontecer porque tu demorou a tirar os caninos. E aí ele cresceu no ângulo errado. E basicamente também tu tem que evaluar a seriedade de quão esse canino é invertido e quanto ele está machucando um palato. Até porque sabemos que o palato ele acaba sendo mole, tátil. Então, ele acaba acomodando a ponta do canino. Pero é uma falta grave, não? Pero o quão grave ela deve ser, tu deve evaluar para saber o quanto ela está para dentro e quanto ele está machucando o palato. E outra coisa que é extremamente importante, uma falta, ela deve estar uma falta de boca, ela deve estar intimamente ligada à qualidade da cabeça. Uma cabeça pobre, com a boca mala, grita muito mais do que uma cabeça linda, buena, com a boca mala. Então, se aquele exemplar tem uma cabeça de nível premier e uma falta de boca, tu pode perdoar muito mais do que uma cabeça normal com uma falta de boca. Então, da mesma maneira, um exemplar normal de qualidade, quão virtuoso ele é. Então, tudo isso deve ser evaluado para você. Da mesma maneira, quando tu selecionar para show, depende do país que tu vive. Acá em Brasil, se tiver um incisivo desalinhado, esqueça para a pista. Não vai ganhar nada. Em Inglaterra, eles são muito mais toleráveis que isso. Tu pode ter um cachorro que tem algum desnível de incisivos e tu ir bem. Em Estados Unidos, muito mais. Estados Unidos talvez seja o país mais tolerável com bocas do mundo. Então, depende muito de países que tu vai estar e que tu vai competir. E também juízes dessas nacionalidades. Juízes sul-americanos costumam ser muito penalizadores de boca. Juízes europeus tendem a ser menos penalizadores de boca. Juízes americanos tendem a ser ainda menos penalizadores de boca. Para criança, depende muito de como está tu plantel, como tu haces as decisões e o que está por detrás daquele perro que nasceu com boca mala. Tem uma influência grande de bocas malas por detrás, tem pouca.
os genes estão muito mais para bocas buenas do que para malas. Tu pode ser muito mais tolerável se estiverem. Tu pode ser menos tolerável para se não estiveres. Lembrando que tu jamais deve cruzar dois perros com bocas malas. Se tu cruzar duas faltas, tu está procurando pela falta. Sempre quando tiver uma boca mala, tu tem que botar uma mordedura perfeita em cima. E que essa mordedura perfeita possa carregar uma sombra genética muito forte para a boca perfeita também. Excelente, excelente y buenísimo la explicación de nuevo que nos regala sobre la dentadura y como decís vos, boca mala, definitivamente boca buena encima, ¿verdad? Porque si es dos bocas malas, estamos fijando, porque al final de cuentas es selección, la crianza selectiva es selección, y si consigue dos bocas malas, pues es lo que estamos intentando fijar, ¿verdad? Buenísimo, Joao. Esta dice así: ¿qué factores tomas en cuenta al importar o adquirir ejemplares para refrescar tu línea de sangre? ¿Y cómo evalúas la compatibilidad estructural y de temperamento con tus hembras o líneas de sangre? Repita, Luis, de novo, por favor. Um pouco mais devagar. Sí, perdón, se me va la onda ahí. Dice así: ¿qué factores tomas en cuenta al importar o adquirir ejemplares para refrescar tu línea de sangre? ¿Y cómo evalúas la compatibilidad estructural y de temperamento con tus hembras o líneas de sangre? Ok. Quando tu fala de refrescar uma linha de sangue, ou minha linha de sangue, ou a linha que trabalho, tu tem que buscar esta linha quando ustedes sabem que tu chegou no limite de aperfeiçoamento genético que tu poderia chegar. Quando tu chegou no momento que tu não está conseguindo melhorar nada mais, e muito pelo contrário, tu só está perdendo as coisas. A partir do momento que tu chegou no limite que tu não melhora, e que tu está começando a depreciar as virtudes que tu tinha, chegou o momento de tu aportar algo de fora. Ou, a outra maneira, é tu melhorar ainda mais uma virtude que tu considera que tu já melhorou ao máximo e que tu ainda quer melhorar ainda mais. E aí tu escolhe fazer um aporte genético de fora, fazendo um outcross. Pero talvez o critério fundamental de um outcross não é escolher um perro que tenha a virtude que tu está vendo em olho nu, é o louco. É tu aportar um perro que carrega a virtude que tu está vendo e que tu sabe que tem muito por trás. Porque muitas das vezes tu olha um perro e tu acha que aquele perro tem a cabeça linda, ou os ombros perfeitos, ou os pés lindos, ou o balanço que tu queria, ou o movimento, ou a expressão, enfim. Pero na verdade, aquilo não está leno atrás dele. Aquilo está escasso. E aquela dominância, ela não apareceu forte. Ela apareceu de uma maneira, uma ou outra geração apareceu ali e quedou. Pero ela não está forte o suficiente, carregado o suficiente para passar para depois. Ele não tem uma sombra genética forte para aquela virtude. E se isso não acontecer, não adianta nada tu buscar este perro ou esta perra. E isso podemos falar que temos exemplares lindos, maravilhosos, estonteantes, e que não reproduziram nem um terço do que são. E isso está ligado ao quão dominantes estes genes podem ser. Ou às vezes tem até os genes, mas infelizmente não passaram. Às vezes isso acontece também. Então, para tu trazer alguma coisa de tua linha, para agregar a tua linha, tu deve ter certeza que o que tu está fazendo tem uma sombra genética muito forte para aquela virtude que tu quer incorporar. E ainda mais, que não compartilhe com as mesmas faltas que tu já tem acá. Então, tu está fazendo algo, mas que não tem as faltas que tu já tem também. Porque senão, ou
às vezes trazendo muitas faltas que tu não tem e que tu também está buscando que tu não tinha. Então, muitas das vezes as pessoas procuram uma virtude só e estampam os olhos pelas faltas. E às vezes estão colocando em suas crianças faltas que jamais tinham. É a mesma coisa, Luiz. Eu não tenho... Eu gostaria de cabeças melhores em uma criança. E aí eu vou buscar um opero que tem uma cabeça muito buena e é carregado na sombra genética de cabeças muito buenas. Pero esse perro tem ombros malos e é carregado também em ombros malos para trás. A sombra genética forte para recessividade de ombros malos. E a criança que eu teria tem ombros buenos. Então, eu estou buscando a cabeça, pero estou incorporando uma falta que eu não tenho. Isso tu não pode fazer. Tu tem que tentar trazer a virtude, pero não incorporar uma falta que tu não compartilha. Isso é importante. Qual a outra pergunta, Luiz? Desculpe, que está em cima desta. Ya te digo, dice... Tu te falou qual era duas perguntas em uma. Esta era a Ok, parte... y cómo, digamos, y cómo manejas o cómo evalúas la compatibilidad en el temperamento con tus hembras o líneas de sangre. Era la otra parte. Como tu compartilha temperamento. Sigamos, cómo no solo evalúas las características físicas con respecto a lo que tienes, sino también el temperamento del perro que vayas a traer o importar o adquirir con respecto al temperamento que ya tienes en el criadero. Ok, perfeito. Então, o temperamento, ele deve ser, como dissemos, ele deve ser inegociável. Não vamos falar de temperamento tímido, porque este cachorro não tem que estar em produção, nem a perra também tem. Não vamos falar de um cachorro agressivo, porque também não tem que estar em reprodução. Então, eu acho que o temperamento de tudo o que falamos acá, nessas duas entrevistas, dessas duas partes, talvez seja algo mais inegociável de todos, porque não tem meio termo, não tem nem um pouquinho, tem tudo. Se é tímido, esqueça. Esqueça, castre-o e doe. Se é agressivo demais, castre e, se possível, doe para fazer um tratamento e um treinamento com um adestrador. Pero jamais, em nenhuma hipótese, tente arriscar reproduzindo este perro. Excelente, excelente. Buenísimo, Joao. Esta pregunta dice así: ¿qué diferencias clave has notado entre el juicio nacional y el juicio extranjero? Quando tu habla de juiz nacional, é juiz de mi país. Sí, ajá. Ok. Eu acho que eu não vou dividir em nacionais e estrangeiros. Eu vou preferir falar de continentes. Eu vejo muita particularidade em juízes sul-americanos, uma particularidade com juízes americanos, norte-americanos, desculpe. Eu vejo uma particularidade com juízes europeus e eu vejo outra particularidade com juízes asiáticos. E como é que eu te diria isso? Eu acho que os juízes sul-americanos, eles são juízes muito preocupados com mordeduras, com bocas, muito críticos com isso, não toleram faltas de boca. São juízes que geralmente buscam sempre uma anatomia e estrutura dinâmica mais limpa possível, com poucas faltas, com poucos erros de movimento. É difícil tu ver um juiz sul-americano que premia um cachorro que não se move bem, que não tenha um movimento de círculo bom, que não cubra bem o solo. Dependendo do sul-americano, ele tende a gostar de mais tamanho de osso do que outros. Por exemplo, os juízes argentinos tendem a gostar mais de tamanho. Os brasileiros já não se importam tanto com o tamanho.
Da mesma maneira que eu acredito que os chilenos também não se importam tanto com o tamanho, pero os argentinos eu vejo que gostam muito de buteres grandes, de buteres com muito osso. Eles têm essa cultura que o tamanho para eles é importante. O uruguaio, eu vou te dizer que fica no meio do caminho, pero tende a mais ir para a construção. Bolivianos, não tenho muita opinião formada, os paraguaios também. Eu diria que mais ou menos seriam essas diferenças principais desses países que eu disse. Vamos subir para a América do Norte. Os americanos, sem sombra de dúvidas, os mais toleráveis possíveis de boca, como eu disse antes. Os juízes que gostam muito de um cachorro muito bem apresentado. O show importa para os americanos. Isso eu estou dizendo em geral, tá? Não estou sendo específico em especializado ou all-rounder, estou sendo em geral. São juízes que nos Estados Unidos os buteros tendem a ser mais grandes, não? Então eles tendem a se importar um pouco com o tamanho. Quando tu vai para México, eu acho que é muito parecido. O tamanho para os mexicanos também importa muito. A ossatura, o peso, até mais às vezes do que no movimento. Os mexicanos se impressionam muito pelo tamanho, não? Até porque nós vemos muito em México buteros com muito osso, com muita substância. Então, isso é mais cultural do que está em México, e isso acaba ficando um pouco na cabeça. Em Costa Rica, nós temos poucos juízes, e pelos os que tem, eu acho que julgam muito bem, não se impressionam muito com tamanho e substância para fazer sua avaliação, julgam muito estrutura, pelos poucos que já vi julgando, uma análise muito limpa de anatomia, estrutura dinâmica, movimento. Os europeus, aí tu tem um vasto muito grande, pero tende a ser um pouco condescendentes com mordeduras, dependendo do estado, dependendo do país, gostam mais de um tamanho ou menos de outro. Alguns gostam mais de grandes, outros gostam mais de cachorros menores, depende do tipo, né? O buteiro europeu ele tende a ser menor do que os americanos. O buteiro europeu ele tende a ser mais bem acabado, mais bem refinado do que os americanos. Os europeus tendem a ter mais este gosto de um cachorro mais bem angulado, mais bem desenhado, que se move melhor. Os asiáticos, eu te diria que uma visão de uma anatomia, estrutura e dinâmica, olham muito movimento e ângulos, com nada com muita profundidade em nossa raça. É mais ou menos isso que eu te diria. Então, se eu te desse uma diferença clássica do juiz nacional para o estrangeiro, brasileiro para o estrangeiro, eu acho que o brasileiro ele se preocupa muito com faltas. Acá em meu país, muitos juízes brasileiros se preocupam muito com faltas. Isso é uma coisa que talvez poderia ser um pouquinho melhor, né? Julgar mais por virtudes, não por faltas. Isso vemos acá muito abundante, né? Falta penaliza, falta penaliza, falta penaliza, falta penaliza. Às vezes tem tantas virtudes lindas. Eu já vi coisas acá de cachorros lindos com a falta de boca e perder para cachorros deploráveis. Então, eu acho que não só acá, Brasil, como Sudamérica, essa questão de mordedura, ela deve ser interpretada, às vezes, com um pouquinho mais de tolerância. É uma falta como é uma outra qualquer. Uma falta de boca é a mesma coisa que uma falta de ombro. Na mesma e na proporção em que tu vai avaliar. O problema é que, às vezes, tu tem um all-rounder que é criador de um grupo 2. Vamos supor, um juiz que é criador de Doberman. Na cabeça dele, por a raça dele ser uma raça de trabalho, a boca é muito importante.
E aí, às vezes, ele pega esse critério e quer replicar esse critério para outras raças, que às vezes a falta de boca não deveria ser tão levada em consideração como uma raça de trabalho. Pero isso é uma coisa que é difícil. Eu acho que vai depender de uma série de coisas, de uma troca de gerações. Eu acho que na Europa as pessoas têm que ser muito mais condescendentes com boca. Estados Unidos, então, nem se fala. Pero acá em Sudamérica é difícil tu ter um exemplar com a boca mala, com a falta de boca, nem digo boca mala, uma falta de boca, às vezes um incisivo só desalinhado, e que possa ter sucesso aí no showring. Excelente, excelente, Joao. De verdad que nos hizo todo un camino por América y terminaste en Europa y Asia. Eso está excelente, gracias. Porque hay muchas personas que tal vez tuvieran la consulta o la duda de cómo se juzgan diferentes países. Y pues la verdad es que yo siento que es algo natural, ¿no? Personas diferentes, países diferentes, preparaciones diferentes. Y como decís vos, un tema muy importante, si tenemos un juez all-rounder que tal vez cría, como decís vos, Doberman, pues obviamente ese handicap lo va a arrastrar a las demás razas. Entonces también es un tema importante porque muchos criadores se agüevan, dicen aquí en Costa Rica, uno se agüevan de que, mira, pero ¿por qué no ganó? Si el perro es un 90% bueno, pero por este pequeño detalle, ¿verdad? Pero es eso, de que comprenda que es una opinión de un juez en particular, ¿verdad? Buenísimo. Ya cerramos con esta pregunta que te voy a hacer, Joao. Primero agradecerte todo el tiempo que hemos estado. Me ha encantado la entrevista. Y dice así: ¿cuáles serían tus conceptos básicos para una crianza exitosa? ¿Cuántos tú quieres? No sé, regálame unos 5, unos 10, no sé, dime tú. Ok, 5, vá. Primeiro deles, e Oppenheimer já dizia isso: jamais, 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 jamais escutem conselhos de pessoas que não tiveram êxitos em sua criança. Porque se tivessem realmente valido a pena, ela teriam provado com seu próprio esforço e não estariam te replicando algo que não deu certo para elas. Então, prestem bem atenção em quem tu escutam, em quem vocês escutam, em quem vocês acham que podem melhorar por conselhos de alguém. Isso é um primeiro ponto. O segundo, sejam o mais crítico possível com o que vocês mesmos criam em sua casa. Não esperem um juiz seja crítico. Vocês sejam o mais crítico de todos. Você seja o mais criterioso, que põe mais defeitos. Quanto mais crítico tu for com tu criança, melhor vai ser tu nível de criança. O nível de exigência com você tem que ser o máximo. O Oppenheimer já dizia, o melhor é o melhor, não há lugar para o segundo. O terceiro, é indispensável saber evaluar a tipicidade e a anatomia, estrutura e dinâmica de um perro. É imprescindível tu saber o porquê que ele anda daquela forma. É imprescindível saber o porquê que a espalda está quebrada. É imprescindível saber por que o pescoço é curto. É imprescindível saber por que o codo está para fora. É imprescindível saber por que as mãos estão espalmadas. É imprescindível saber por que a cola é alta. É imprescindível saber por que o jarrete é de vaca. É imprescindível saber por que move malo. É imprescindível saber. Como é imprescindível saber a tipicidade. O que é tipicidade? O quão típico é? O quão menos típico é? É imprescindível saber. Quarto, procure escolher um mentor. Desse mentor, ele tem que ter provado por seus êxitos que ele sabe o que está fazendo, ele sabe, e não é, quando a gente habla o que está fazendo, não é uma pessoa que produziu no perro.
é a pessoa que produziu 1, 2, 3, 4, 5, 6 e geração por geração continua ganhando, continua produzindo, continua em destaque. Produzir pero qualquer pode produzir. Às vezes é sorte e não necessariamente aquela pessoa sabe o que está fazendo. Quem sabe o que está fazendo tem uma consistência. É é outro, é outro, é outro, é outro. Às vezes tu percebe que tem uma pessoa que fica com o mesmo pero por 5 anos e tentando fazer tudo com aquele mesmo pero 5 anos. Então, não se deixe influenciar por os resultados de, às vezes, único pero. Veja a história para pedir conselho, veja o que produziu, quantos, o que tem, como é que está vindo o trabalho, ano após ano, geração por geração. Isso é importante para saber o que aquela pessoa sabe exatamente o que ela está fazendo. Veja o que ela está marcando, veja se ela está reproduzindo ou se ela sabe exatamente o que ela está seguindo. Tente se identificar com o trabalho daquele criador. Se tu se identifica, tu olha e tu gosta, talvez seja aquela pessoa que tu tem que pedir o conselho. E a quinta, se tu quer ser criador de nível, esteja pronto para se abdicar de las coisas buenas de la vida. Tempo, dinheiro, luxos, viagens, uma criação de alto nível, ela se constrói na dificuldade. Tu vai abdicar mão de muita coisa, de tempo com tua família, de viagens, de platas, de autos novos, de uma coisa melhor para tu casa, porque muitas das vezes só se tu for rico, tu tem dinheiro para tudo isso, plata para tudo isso, porque senão tu vai ter que fazer algumas concessões. E não há criação de alto nível sem investimento. O melhor pero para tu pera pode estar a 1.000 quilômetros de distância, a centenas, a 200 centenas, e provavelmente não está do lado de tu casa. Tu tem que ter plata para isso, para ir buscar, para ir. Até tu ter plantel que tu pode reproduzir por si próprio, tu vai ter que investir muita plata comprando sementales e perros de outros. Isso custa muita plata. Então, tu vai ter que fazer concessões. Se tu não fizer essas concessões, lamento te dizer, tu futuro não será muito brilhante. Acho que essas 5, tu já está num bom caminho. Bueno, Joao, gracias por esos 5 consejos, 5 que yo calculo que se pueden desmembrar en un montón más. Te agradezco el espacio, te agradezco el tiempo, la oportunidad, porque nos costó un poquito, por el tema de horario, trabajo, pero bueno, se logró, gracias a Dios, y de verdad que de todo corazón te agradezco el tiempito que nos brindas, la paciencia, es esa forma tan bonita de explicar tanto que es valiosísimo porque uno aprende bastante. De verdad que sí, yo te agradezco un mundo. Luis, gracias por tu ouvidos para ter falando tanto. Às vezes eu vejo, eu sou dos que mais hablo. Eu acabo me empolgando e hablando. Isso eu hablo, dá para perceber que eu hablo com paixão, com gosto, não? Porque isso é gosto muito personal e meu. É uma das minhas paixões de minha vida e acho que vou morrer de alguma maneira envolvido com isso. Não sei se eu vou continuar criando até o final de minha vida, mas espero estar envolvido com Voltaires até o último dia de minha vida. Se não estiver criando, estiver ajudando, estiver julgando, estiver de alguma maneira ligado e deixando uma pequena parte, um pequeno semental de minha parte para ajudar os outros. E vejo neste momento que é muito importante
los más antiguos, ayudar a los más novos a enxergar, porque eu tenho visto muitas coisas que eu não concordo, que estão num caminho muito errado. Eu sou uma pessoa muito discreta, jamais vou entrar em polêmicas em internet, não é do meu feitio, zero disso. Sou uma pessoa muito discreta e muito no meu lado, no meu campo. Pero eu acho que todos os antigos têm um papel importante neste momento, que eu estou vendo que é um momento de entre safra. Muitos antigos estão parando, alguns novatos estão surgindo, pero estão surgindo atirando para tudo quanto é lado, sem orientação. E o que estamos vendo são retratos, às vezes, não tão promissores do que a raça merece. Então, eu acho que todos os antigos, pessoas com muito tempo de criança, devem pensar um pouquinho em fazer sua parte e orientar de alguma maneira. Porque os mais antigos ainda, lá quem aprendemos, estes já estão parando mesmo. Alguns estão morrendo, nós outros cada ano nós estamos tendo perdas de pessoas que algum dia nos espelhamos, que nos eram nos sonhos produzir parecido e falar, e muitas dessas pessoas estão indo embora, estão morrendo. E agora, pessoas que eram, entre aspas, medianas em la raça, agora estão ficando mais velhas e com mais experiência, e é aí que basicamente entra o momento de ajudar, porque os novos surgem, e se eles surgem apenas olhando para a internet, apenas botando no Google, o conhecimento será o mais escasso e o pior possível. Então, todos nós temos um dever de alguma maneira, orientar da melhor forma. Excelente, yo que dicha que piensas así, te felicito por esa forma de verdad tan bonita de pensar sobre los nuevos y el apoyo que tienen que dar las personas con más experiencia y más tiempo en esto. De verdad que sí, bueno, que descanses, hermano, te agradezco mucho y pura vida, la verdad es que se disfrutó bastante. Maravilha, Luiz. Pura vida para você também. Comigo quando tu quiseres. Desculpe por meu tempo, às vezes tu hablas, eu não consigo. Estou muito corrido acá, pero pode contar comigo sempre que quiseres. Charlas, mesas redondas. Tu sabes que tu tem acá uma pessoa que jamais vai te negar algo para tu projeto, que eu julgo ser uma das coisas mais bacanas que tem acontecido para a raça nos últimos anos. Admiro muito o teu trabalho, tu está fazendo isso com todos, dando oportunidade de voz para todos, falando com todos, cada um com sua experiência, com seus erros, com seus defeitos, com suas qualidades, mas o importante é que tu está correndo atrás disso e dando um norte, isso é muito importante. Então, meu respeito a tu pessoa. Bien, muchas gracias a vos por esas palabras, yo de verdad que lo motivan a uno a seguir adelante. En fin, que pases una bonita noche y nos vemos. Pura vida, yo. Um abraço grande, amigo querido. Tchau, tchau.